Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando, por favor, fiquem à vontade. Live em plena terça-feira, porque a convidada é mega, ultra especial. A convidada é uma amiga de muitos anos e que eu tenho muito orgulho de ser amigo dela, pela artista completa, porque, para quem não sabe, Silvia Salusti é atriz, dubladora, cantora. Também eu não posso dizer que ela seja artista plástica, mas tem uma habilidade incrível, porque ela pinta também e já vi coisas maravilhosas que ela fez. Enfim, muito orgulho dessa amiga completa. Direção de dublagem, acredito que Silvia não tenha dirigido, a não ser canção, que eu já fui dirigido por ela. Mas é uma figura incrível e que eu tenho muito orgulho e muita honra de trazê-la aqui para vocês hoje, para a gente bater esse papo, falar um pouco da carreira, da vida da Silvinha. Bom, eu falei para ela já entrar quando fosse 9 horas, porque eu ia esperar bater 30 pessoas para a gente começar a live. E em menos de um minuto já temos quase 35 pessoas. Maravilha. Então, sem mais delongas, porque o papo vai ser muito bom. Vou ver se minha amiga já está por aqui. Já, porque, como eu falei com ela antes, somos britânicos. Então, senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu recebo minha querida amiga Silvia Salusti. Seja bem-vinda, Silvinha. Boa noite. Ei, boa noite, Ê! Duda. Boa noite, gente. E aí, amiga, tudo bom? Ah, tudo bom, né? Nessa loucura que a gente está, né? Mas É. está tudo ótimo. A gente vai tentando se reinventar, né? Você é uma pessoa caseira? Eu sou, Hum, bastante. E agora mais do que nunca. pois é. E aí, é muito sofrido ficar em casa na quarentena, porque é diferente, né? É diferente quando É você tem liberdade, diferente. né? É diferente quando você tem liberdade de ir à rua ao momento que você quiser e tal. E diferente também de saber que a energia está muito pesada lá fora, em todos os sentidos. O mundo está muito pesado, né? Então, é É, diferente ficar em casa, né? Em momentos assim, né? é um teste. Mas como eu faço muita coisa, acaba não Sim. dando tempo. Eu faço muita coisa. Eu agora acabei de construir meu home studio. Eu mesma construí. Que E aí legal. eu cozinho, eu não tenho empregada doméstica. É coisa para fazer que não falta. Legal. Então, Legal. eu já sou caseira, Sim. mas com o confinamento, com a necessidade de ficar em casa, isso aumentou. É claro que dá uma angústia de vez em quando, você quer Sim. sair. Eu Normal. quero fazer esporte, não dá para Sim, foi nadar, não dá para fazer. outra qualidade que eu esqueci, daquelas que eu falei lá no começo da live. Eu esqueci de falar que Silvia também é esportista. Também tem esse detalhe. É, Atleta, eu atleta. adoro. É, amadora, né? Eu competi durante muito tempo com canoa havaiana, né? Agora eu Sim, parei, já tem mais ou menos um ano que eu parei de remar, mas eu amo. E tudo que o universo desse esporte trouxe para mim, eu diria que foi um divisor de águas. E eu gosto muito de água, eu gosto muito de nadar, eu gosto muito de atividades ao ar livre também. Então eu Por tô sentindo uma curiosidade, falta disso. alguém já falou para você qual era o seu orixá? Eu acho que já tem tempo. É Oxumaré. Olha, que Mas legal. pois é, eu não me ligo muito nisso, assim, eu deveria Uhum, até estudar um pouco mais, mas acho interessante até confirmar isso com, mais uma vez, enfim, com alguém, que legal. mas eu acho que alguém uma vez me falou isso e ficou Bacana. registrado, mas eu também não corri muito atrás de informações para me aprofundar. Eu me lembro de uma festa dos dubladores há muitos anos no Alto da Boa Vista, festa de Halloween. E você estava de Nefertiti. Ah! E você estava de perpétua. Foi. Ganhou o concurso, claro, né? Quando eu vi Duda vestido de perpétua, eu falei, perdi. Confeccionei a minha fantasia Maravilhosa. toda, Para mim, fiz você. aquele chapeuzinho dela, né? Fiz a roupa, Exatamente. costurei a roupa toda, fiz Perfeita. aquele adorno egípcio, pintei a mão, até a cobrinha que fica em cima daquele Isso. negócio eu fiz.
Isso, E aí a maravilhosa. Duda ganhou, mas foi tão divertido aquilo, gente, eu me Olha, diverti perguntaram aqui, naquela festa. Perpétua da Tieta. Para quem não sabe, é uma novela dos anos 90, de 1991, a novela. Tudo Isso, bem que é, a festa foi um pouquinho depois, mas enfim, era uma, era, a como era o nome? festa foi em 97. Olha aí, Silvinha Foi lembrou para do angariar ano. fundos para nosso movimento de greve em 97. Eu Isso lembro aí, bem, isso aí, foi né? exatamente isso, exatamente. É. Como era o nome da atriz que fazia? Joana Fon. Joana Fon, Personagem de Joana maravilhosa. Fon, da obra de Jorge Amado, Tieta do Agreste, e era uma vilã. E eu fui de vilã, mas eu me lembro muito da Ai, Silvinha uma de das grandes Nefertiti. vilãs de TV. Nossa, ela foi incrível. É, Essa novela foi incrível. essa Eu novela foi lembro que incrível. eu saía correndo do teatro, eu fazia tablado na época, e eu morava em Niterói, era muito longe. Aí eu tinha que Aham. pegar busão. Aí eu lembro que eu saía do tablado correndo para pegar o ônibus para dar tempo de eu chegar em De Niterói assistir para ver Tieta. Tieta. Maravilhoso, maravilhoso. O elenco perfeito, aquela novela era ótima. E aquela As época, novelas antigamente eram muito legais, né? e aquela época que estava literalmente tudo liberado. Tudo liberado. Então era uma Sim. loucura. Era uma TV completamente diferente de hoje, apesar da gente estar, enfim, no futuro, né, teoricamente mais liberado, mas mais liberal, mas, enfim, era uma outra época também e uma outra linguagem de teledramaturgia, né? Era muito legal. É. A gente fala de Globo e não tem como não lembrar que você é filha de um funcionário da Globo. Não sei se seu pai ainda trabalha na Globo, se já é Não, aposentado. não, já parou faz tempo. Teu Ele era da pai velha geração, é. foi Ele cameraman, não era é isso? câmera, ele era câmera, é. Ele atuou por muito tempo, ele trabalhou mais de 30 anos. E já está aposentado há quase 10. Então, assim, ele saiu, quis sair, quis parar para descansar merecidamente. Que legal. E vem Mas cá, ele trabalhou durante esse teve tempo. alguma influência? Porque assim, eu sei que você pequena, teu pai te levava nos cenários, nas cidades cenográficas. Você conheceu cidades cenográficas de algumas novelas. Teve, Conheci, eu sei até teve um disso. fato curioso, tem um fato curioso, assim, ele acabou sem querer, tadinho, destruindo um sonho de infância. Porque eu queria conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo, queria conhecer os personagens, Dona Benta, Tia Anastácia, todo mundo, Narizinho, Pedrinho. Aí quando eu cheguei na cidade cenográfica, ele me levou, era um dia nublado, isso eu lembro bem, em Guaratiba, Pedra de Guaratiba. Tava Aham. tudo vazio, não era dia de gravação. Eu fiquei desolada, porque eu olhava para casa assim, tava tudo fechado, a casinha deles, né, do sítio. E eu falei: cadê? Cadê a tia Anastácia? Cadê a Dona Benta? Aí ele cruzou, tinha um matagal, assim, eu lembro que a gente atravessou esse matagal, já era a cidade. E era tudo fake, porque era tudo cenário. Eu falei: cadê as pessoas? Era Eu como é fiquei, que era? com 8 anos de idade, eu Era o fiquei. Arraial dos Tucanos. Era o Arraial dos Tucanos. Isso. E aí eu sei que nesse dia fiquei assim bem triste porque eu não consegui ver ninguém. E era Sim. tudo cenário. Aí eu comecei a entender que, então não é real esse negócio aí. Tá. Mas já tinha uma manifestação artística naquela época ou ainda não? Já existia uma manifestação Já, artística? Já. desde que a minha primeira manifestação artística foi com 3 anos de idade, quando eu desenhava já com formas, bichinhos com formas, tipo Que legal. cachorro. E era para uma criança de 3 anos, quer dizer, Sim, minha mãe falou: opa, tem alguma coisa diferente aí. legal. Eu brincava de atuar, eu brincava quando acabavam os episódios de Mulher Maravilha, por exemplo, eu imitava. Eu Linda imitava a Carter. Ângela sem saber que um dia eu conheceria ela. Que Eu legal. imitava o episódio todo, eu repassava o episódio todo atuando em casa, pulando do sofá. Minha mãe ficava meio doida, mas, né, com isso. Teve gravação também de fita cassete? Fazer historinha também teve isso ou não? Teve algum momento? Teve. Quando eu comecei a me ligar em dublagem, eu tinha o quê, uns 11 anos, 12. Minha mãe sempre falava, quando assistia a novela, ela tem um ouvido muito bom. Aí ela falava assim: esse ator faz dublagem. E de alguma forma aquilo eu ficava ouvindo, eu falei: eu conheço realmente. Eu comecei a associar e eu comecei a me interessar. E veio esse momento do videocassete, que a gente começou a adquirir, né? Ficou mais acessível Sim. na década de 80, em 85 mais ou menos. E aí meus pais compraram um e eu comecei a brincar. Então eu gravava o filme que eu queria, em geral filmes antigos que eu adorava, Gregory Peck, Rita Maravilhoso. Hayworth,
Eu adorava, Clássicos. porque era sempre Vera Miranda, Sumara fazendo aquelas vozes lindíssimas, e Sim. eu ficava com o ouvido vidrado, né? Porque além de ver a cena, eu via a interpretação. Aí o que que eu fazia? Eu pegava um caderninho, transcrevia o texto dos homens e das mulheres, e aí ia brincando de abaixar o volume da TV quando era mulher para eu botar a voz. Que E aí ficava perfeito. nessa brincadeira, né? Não tinha como registrar aquilo, não tinha como gravar. Só Sim. algum tempo depois eu comecei, eu tinha uma mesinha de edição, aí eu tinha 2 videocassetes, Aí já virou microfoninho. profissional, é. Aí já Mas, fiquei brincando em casa de mas treinar. até então, sem nenhuma pretensão de ser dubladora. Nenhuma pretensão. Tinha uma coisa. Não, porque não tinha acesso. Eu fazia teatro infantil, mas eu não conhecia nenhum dublador. Eu só fui conhecer muito tempo depois o Oberdan Júnior e o Selton Mello, mas já no tablado. Aí eu perguntei, mas assim, perguntei como quem não queria nada. Eu falei assim: ah, vocês dublam, né? Pois é, como é que é isso? Aí eles me deram um endereço de um curso de dublagem e eu fui lá. Mas assim, 15 anos na ideia, não tinha. Eu era muito criancinha, assim, ainda. Mas eu fui, e aí na primeira aula eu falei: ih, eu gostei muito disso, hein? Onde era, E Silvinha? Onde era o curso? era na Senador Dantas, No ali centro da, perto do Teatro Municipal, no num centro da prédio que, cidade. inclusive, tem um estúdio que a gente de vez em quando vai, né? Ah, é? Naquele prédio ali, no mesmo prédio. E Olha, eu lembro que eu saí de férias, que eu ainda estava na escola, eu saí de férias para a casa dos meus avós, em Minas, e eu lembro que a gente voltava, eu e minha mãe, a gente vinha de busão para o Rio fazer aula de dublagem e voltava para as férias, que porque as aulas barato. eram aos sábados, era uma maratona, né? Mas E eu você não estou fez aula acostumada. com quem? Você lembra dos Eu fiz professores? aula com o Hamilton Ricardo e com o Hum, Francisco José, que né? legal. Grandes mestres. Nossa, eu lembro até hoje, assim, das aulas. E tenho em videocassete, eu queria recuperar as fitas, né? Com as aulas, a vozinha pequenininha, a vozinha, né, de criancinha ainda, Que mas máximo. era fazendo papel masculino, porque não tinha material na época, assim, é diferente de hoje. Hoje Sim, você tem a dificuldade por causa do sigilo. Na é, época você tinha dificuldade porque não tinha disponibilidade mesmo de exatamente. fita, Aham, né? Então, eu conseguia, tipo, a gente dublava Loucademia de Polícia, os produtos que eram dublados naquela época e que eles tinham acesso para disponibilizar para o curso. que legal. Mas era muito divertido. DuckTales, nossa, fiz a voz Sim, de todos os sobrinhos na aula. que E legal. tem alguma coisa gravada, mas eu tenho que recuperar essas fitas. Bom, você já tinha passado pelo tablado, e aí você conheceu a dublagem e fez curso com esses dois mestres, até que finalmente pintou a chance. Aí, onde foi a chance? Foi na própria Herbert ou foi outra dubladora? Foi na Herbert. Eu cheguei a visitar a VTI, no mesmo, ao mesmo tempo. Eu ia a Herbert e a VTI, mas a Herbert tinha muito mais coisas acontecendo, tinha os estúdios funcionando com muito mais gente, era muito mais chance de eu aprender com os melhores que estavam ali, só fera. E o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro, durante um ano, eu fiz essa peregrinação do estúdio A para o estúdio G, do estúdio G para o estúdio não, o estúdio B. Enfim, eu ficava o dia inteiro na Herbert só Sim. ouvindo, vendo o trabalho das pessoas. E teu Foi pai onde já eu mais estava aprendi. teu pai já estava cansado de conhecer a Herbert Richards, porque a Herbert Richards tinha na parte de trás um estúdio enorme que era alugado, sublocado para a Rede Globo. Então seu pai já conhecia a Herbert, seu pai já... Ele já conhecia porque ele gravava ali. A Herbert usava os estúdios, né? Ela tinha Isso. dois grandes estúdios onde as novelas eram gravadas, algumas. Não Sim, existia Projac na época. exatamente. Então, de vez em quando, ele gravava ali. Era conhecido como Globo Tijuca. Eu me lembro disso. Globo Tijuca, Exato. muito bom, né? Aí tinha Globo Jardim Botânico, enfim. Quando eu comecei a dublar, quando nós começamos a dublar, que você começou na mesma época que eu, Foi. as novelas ainda eram gravadas ali. A gente esbarrava com os atores e Era muito tudo, com legal, toda era muito legal. A gente aquela parava para movimentação, né? a gente parava para fazer um lanche no famoso bar da Globo e o elenco todo da novela estava ali. Então a gente se misturava com aquele pessoal. E na época, Todo mundo saía com cheiro de gordura, né? Famoso ou não. exatamente, Todo mundo saía com exatamente. aquele cheirinho de pastel, né? Nossa, era muito legal aquilo, Silvinho. Era muito legal. Vamos tomar um café no bar da Globo. E o bar da Globo Aí era voltava com cheiro de coxinha, era muito bom. Era muito legal, cara, muito, muito bacana. Imagina o auge de todas as grandes novelas e a gente ali
era muito glamuroso também estar na Herbert Richards. Primeiro porque, para mim, ainda é a grande referência, não só para mim, para muitas pessoas também. Acredito que para você também tenha sido, acho que a sua grande, o nosso grande templo, né? A nossa verdadeira universidade, porque foi ali que a gente começou, que a gente aprimorou, foi aprimorando o nosso trabalho, mas era muito forte esse nome, era muito legal, É, né, estar na Herbert Richards e ser funcionário da Herbert Richards. Imagina, que privilégio, né, era uma Silvinha? grande, era a referência, era para onde todo mundo queria ir. Todo mundo do Rio queria dublar na Herbert, porque tinha um nome muito forte, um impacto, né? Você assistia um filme e aí vira aquela narração, né? Clássica. Versão brasileira Herbert Richards. Nossa, dava um arrepio, né? E eu lembro quando eu comecei a frequentar os estúdios e comecei a ouvir e ver a cara das vozes. É muito diferente de hoje em dia que a gente está aí nas Exato. redes, mas na época Exatamente. não existia isso. Então Não. a gente não sabia de fato a cara de quem, né? A cara da E, voz. e quando você encontrou pela primeira vez com Herbert Richards, como é que foi isso? Porque ela Ah, era... foi muito diferente. É porque, assim, ele passou muito rápido. Eu falei, nossa, aquele que é o seu Herbert. Nossa, eu ficava assim, ficava meio boba, sabe, de ouvir as pessoas Flavinha falando. Sadia, ó, diva maravilhosa. Ah, bonita, você que é. Nenê. Maravilhosa. E que tem uma história muito parecida com a nossa, né? Também ali na mesma Sim, época. todo mundo começou criança, né, ali. Nós um pouco mais velhos, né? Sim, A gente sim. era adolescentes, Isso, né? adolescente. Mas Adolescente. era o lugar para onde todo mundo queria ir, era um lugar onde tinha muito trabalho concentrado. As grandes séries eram dubladas lá. Então, assim, existia muito produto bom sendo feito, com muita gente boa concentrada num só lugar. Porque Sim, hoje em dia tem vários estúdios espalhados, mas naquela época não era assim, tinha não. poucos estúdios. Verdade. E muito trabalho concentrado na Herbert, então era um grande lugar de referência para gente. Eu Era onde a gente queria. vou citar um nome para você e eu quero que você desenvolva. Newton da Mata. Ah, um monstro, né? Um monstro. Nossa, a memória que eu tenho. Eu levei uma bronca dele já, né? Claro. A primeira memória é de uma bronca, mas depois tudo passou, tudo se transformou. Porque assim, nessa de ir para o estúdio ficar assistindo dublagem, eu era muito timidazinha, né? Eu era muito, ainda sou, mas e aí eu ia para os estúdios, ficava quietinha lá. Aí no belo dia eu fui assistir uma série Emergência 911, sabe aquelas coisas de Sim. policial e tipo reality. Aí eu tava lá quietinha na minha, porque da Mata era uma figura, né, imponente, era uma figura que Muito. tinha uma personalidade, ele tinha um temperamento difícil no sentido de, ai meu Deus, e era uma referência brutal, assim, então eu respeitava muito. E tinha medinho, né? Uma criança de 15 anos de idade dentro do estúdio, assim, vendo aquele monte de gente maravilhosa dublando. Então, assim, intimida, intimida. E da Claro. Mata era Bruce Willis, era a série da Gato e o Rato fresca na minha memória auditiva. Sim, sim. Então, aí eu fiquei sentada ali e, de repente, houve um erro de tradução no texto e não era homem um, era mulher um. Hum. Aquelas rádio, né? Voz de rádio. Sim. Atenção, chamando todas as unidades para lá. Aham. Aí ele me chamou para fazer. Vem aqui você. Aí eu fui tremendo, mas eu tremia tanto que a voz tremia junto, enfim. E aí com aquela vozinha de libélula, né? Eu tinha tudo menos voz de emergência 91 naquela época, né? No máximo uma criança se afogando, aí dava certo. Mas eu fui fazer nervosa pra caramba, né? Então ele, não serve, não serve, não serve. Aí eu fui me colhendo que nem uma uva passa. Saí do estúdio, fui para outro lugar. Anos depois, eu estava dublando uma série que eu amo, chamada Buffy, a Caça-Vampiros. Sim, sim. E aí, o da Mata, a gente começou a se dar muito bem, porque a gente trabalhava, dividia a bancada. Na época, gravava todo mundo junto, não era que nem Uhum. hoje em dia, que cada um faz o seu e vai embora. Sim. Então, eu aprendi muito com ele, e ele gostava de trabalhar comigo, eu sentia isso. E eu levava a fita para casa, eu levava os scripts, coisa que hoje em dia não pode. Aí eu marcava as minhas falas, aí dava conselhozinhos para os amiguinhos. Ah, isso é melhor colocar desse jeito e tal. Eu acompanhava a série, o da Mata adorava, Claro, adorava. E claro. foram 7 anos de série, se eu não me engano.
e que era muito legal, Não, muito legal. não foi à toa que eu falei esse nome para você, justamente para você desenvolver isso, porque eu É, sei dessa história também. E muita saudade. ele tinha uma coisa muito interessante que, assim, apesar do gênio, apesar da falta de paciência, quando ele gostava de alguém e quando ele via talento, ele apostava e se tornava um grande amigo. Eu É tenho verdade. boas histórias com o da Mata, mas já vi inúmeras pessoas sendo humilhadas por ele. Me lembro de É, cenas pavorosas, mas não é que ele tinha razão, mas ele não tinha paciência com burrice, com gente lerda. Ele tinha o time dele era outro, era um cara muito à frente do tempo, né? ele sabia muito, É, então era muito difícil, e eu entendo, ter paciência com quem não sabia muita coisa. sim. E ele ficava realmente nervoso, ele riscava, eu me lembro dele riscando o script com ênfase. Aqui tem uma pausa, quase rasgava o papel, mas é porque ele sabia muito, e aquilo para ele era uma coisa muito simples. Mas Sim, para quem estava começando, não falou era. tudo. Você disse tudo agora. É bem isso. Para ele era muito Aí, o que simples, que eu era fazia? Eu levava para casa para resolver, chegar lá com tudo resolvidinho. Se eu pudesse, eu fazia isso hoje em dia também, mas não pode. claro, não Assim, eu gosto pode. de fazer dever de casa, eu Aham, gosto. Eu aham. gosto de estudar o negócio antes, chegar lá tudo pronto. Ai, grava, aí sai uma vez, beleza, já está tudo arrumado, já sei do que se trata, grava. Sim, Sabe, eu gosto disso. até porque o ator, o artista, ele faz laboratório, ele estuda, ele ensaia, né? E a dublagem é muito mais dinâmica, porque o tempo é outro. E aí a Sim, gente é acostumado com o teatro, né? Você imagina, você elabora, você cria seu personagem a cada dia. Aliás, a cada espetáculo, a cada apresentação, você coloca mais um pouco daquele personagem. Na dublagem, não, é tudo ali na hora. Então, é é. diferente. Por isso é que eu acho que o time do D'Amato era outro, por ser muito, muito competente e por, obviamente, já dominar aquela técnica, né? Ele não tinha paciência, Sim. foi um grande Mas era mestre. genial, tudo que ele Genial, fazia era genial. Ele genial. conseguia ele tinha magia na voz. Ele tinha Sim, uma coisa que te deixava hipnotizado, fazendo, nossa, as inflexões sutis dele são coisas que me inspiram até hoje, sem que dúvida. são inflexões que estão por trás do óbvio. Se você vai Exatamente. interpretar um personagem, se você vai construir vocalmente um personagem, se você não pegar as inflexões sutis, você não dá alma Perfeito. para ele, Exatamente, né? E o da exatamente. Mata tinha isso brincando de roda. Para ele Brincando, era uma coisa imagina. muito natural, Imagina, você vê o né? próprio Bruce Willis no original, não é isso tudo. A gente, quem já teve a chance de assistir o Bruce Willis no original, o Bruce Willis do Da Mata, ele deixava o cara perfeito. Ele simplesmente deixava o cara perfeito. Não tem graça nenhuma, né? Tanto que é referência Sim. até hoje, falar de Bruce Willis e da Mata, não tem graça nenhuma assistir o Bruce Willis, na minha opinião, original ou dublado por outra pessoa, porque o da Mata imprimiu de uma forma, eternizou aquele ator. É impressionante Ele como... trouxe uma coisa, ele somou um talento dele que envolveu o personagem de um jeito que ficou muito forte. As pessoas me perguntam também, Bruce Willis, eu falo, infelizmente o dublador dele morreu. É porque ficou tão marcado Sim, de um jeito positivo, sabe? As pessoas exato. preferem ver dublado. Esse é o nosso grande goal, né? O nosso grande objetivo. As pessoas terem essa conexão e não sentirem falta do original, né? Elas É isso. curtirem o dublado. É É sinal de que o isso. nosso trabalho está sendo muito bem Muito feito. bem feito, exatamente. Eu me lembro de outra coisa, falando ainda de da Mata, tinha Primo Cruzado, que ele fazia maravilhosamente bem, que ele adaptou para um primo, que na verdade eu não sei se era grego, eu não sei qual era a origem do original, mas ele adaptou para um primo caipira e colocou um Ficou sotaque genial. que ficou genial e ele mandava muito bem. E me lembro, era a época da Xuxa, e tinha um episódio, se vocês podem achar no YouTube, que ele cantava uma música e o da Mata safado botou um tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Ele canta o Hilari Larier. É maravilhoso esse episódio. O da Naquela Mata época podia, né? Hoje em podia, dia a gente não pode nem cantar parabéns para você, que dá verdade, ruim, né? Você tem que verdade. ficar inventando na melodia, porque não pode, enfim, tem direitos aí. Um negócio assim. Outro dia eu fui gravar o Parabéns para você, não podia Não cantar. pode. O que aconteceu, gente? Alguém registrou o Parabéns para Você. Pegaram lá a tataravó que tinha feito essa adaptação que a gente conhece, que é essa popular,
e registrou. Então agora a gente não pode mais cantar. Como é que a gente canta agora, Silvinha? Parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você. É Então, assim, é isso. ou É coisa isso. pior. É isso. Não tá muito afinado, não, entendeu? Que eu tô, né? Imagina, imagina. Lá, lá, lá. Saímos lá daquele curso e que você vai para Herbert, e quem foi a primeira pessoa a te chamar depois de passar por todos os estúdios assistindo dublagem, que era comum na época? A gente também teve esse privilégio, essa escola de aprender com os mestres ali. Ficamos inúmeros dias e meses e talvez até anos, porque a gente ainda, mesmo contratado, a gente ainda fazia esse tipo de romaria, né? A gente... Eu tinha uma agenda, eu Sim. anotava na agenda todos os diretores que precisavam me ouvir. E eu tinha todos os nomes. Milton da Mata, cheque. Botava assim do lado. Ângela Bonatti, Silmara Luiz. Todos que tinham me escutado, que eu tinha feito o teste, eu colocava na minha agendinha, porque eu precisava daquilo. Sim. E eu fiquei 1 ano assistindo dublagem muda, só virando a chavinha da caixa de som de dentro do estúdio. Que você virava a chavinha para que os atores escutassem o original e ensaiassem. Hoje em dia não tem mais isso, a gente escuta tudo no fone, mas na época tinha uma caixinha. E o diretor ficava dentro do estúdio? Ficava dentro do estúdio, muitas vezes movendo essa chavinha. Aí eu sentava ali perto da chavinha e ficava lá o dia inteiro. Passando? Pá. Aí botava o som pro ator ensaiar. Gravando? Tá, tirava o som. Eu fiquei 1 ano assim, mas só observando, ouvindo as pessoas trabalharem. Assim, nossa, como elas resolviam certas situações do trabalho. E aí, depois desse 1 ano, eu já estava desanimando. E aí estava na época do vestibular, eu estava querendo fazer desenho industrial, porque eu sempre desenhei desde nova, foi a minha primeira manifestação artística. E aí eu cheguei a fazer uma pequena academia de desenho, não era faculdade nem nada, mas eu tive uma formação, né, de desenho e de pintura. E que me trouxe muito conhecimento para fazer as coisas que eu faço hoje em dia. Eu não fiz faculdade de Belas Artes, era até uma coisa que estava na mira. Aí, Belas Artes, não, vou fazer desenho industrial, porque a gente quer ganhar dinheiro, né? Claro. E aí não rolou desenho industrial. Eu fiz 2 anos. No segundo ano, que foi esse ano que eu estava na Herbert, eu falei, vou tentar de novo desenho industrial, porque eu acho que esse negócio de dublagem não vai dar certo, não. Ninguém me chamou até agora. Enfim, acho que eu, vou ter que tentar outra coisa. Aí eu estava desanimada, quando de repente eu estava na Herbert assistindo dublagem com o Turelli, e ele chegou e falou, eu não aguento mais. Ele mexeu os bracinhos assim, eu não aguento mais ver você aí sentado esse ano todo. Vem fazer um teste. E aí era um teste para uma novela mexicana chamada Garotas Bonitas. No original era Muchachitas. Muchachitas. Aí eu fiz o teste, eram 4 meninas protagonistas, eu fiz o teste para uma delas. E aí assim, mas eu não estava nem acreditando que ia acontecer nada. Eu falei, não vai rolar, não é para ser, vai lá fazer faculdade de desenho industrial, que é isso aí, não sei o quê. Para minha surpresa, eu passei. Aí eu comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar bastante, porque era um ritmo muito intenso de gravação, tipo, saindo da Herbert tarde da noite, a gente tinha 2 chamadas às vezes para trabalhar, e aí um volume de trabalho que era um volume grande na época, né? E você E eu foi comecei contratada? assim. E você foi contratada? Sim, fui. Porque na época todos eram. Na época, eu não me lembro de ter muita gente como eventual, até existia. E eu comecei, na verdade, eu comecei essa novela dublando como eventual, mas pouco tempo depois eu fui contratada. E ganhava quinzenal, né, Silvinha? Oh, não era bom? Era bom isso. Ganhávamos de 15, de 15 em 15 dias, religiosamente estava lá na conta, era muito legal. Estava lá gente. Na conta, a gente fazia, nossas contas pessoais eram baseadas em quinzenas. Isso, né? Tinha data certa, não tinha? Era dia 15?
Ou não? Ai, não me Ou lembro, era, não me eu lembro. tinha isso, eu ainda tenho os contra-cheques da Herbert, pra você ter uma Eu ideia. tenho também. Você Alguns que nem eu, apagaram com o tempo, mas eu sim, guardo tudo. Eu guardo o meu primeiro recibo de dublagem, aqueles comprovantes de pagamento escritos à mão. Eu não vou jogar aquilo fora. eu também Tem tenho, assinaturas preciosas ali de gente muito querida, muito boa, e me dá eu uma também, lembrança boa pegar aquele papel, sabe? eu Eu não vou também jogar tenho. fora. Eu tenho o meu primeiro da Telecine, datado de 1991, com o Júlio Chaves. Guardado, guardado. Eu guardo tudo até hoje. É, muito Se legal. bem que hoje é tudo digital, né? Assim, a gente, É, a, especialmente nessa época, é mi- tudo minha, pelo computador. minha irmã está aqui na live também, eu vou lembrar uma lembrança. Beijo nos gatos. Pois é, uma vez Silvinha teve lá em casa, ainda morava em Jacarepaguá, e minha casa são 3 andares para baixo. E nós estávamos no andar de baixo e olhando para as escadas assim, fazia como se fosse uma torre. E Silvinha já estava Você fez faculdade de canto, não? Você fez faculdade. Fiz. Isso Isso é um outro capítulo aí que a da gente vai história. chegar. É, porque eu lembrei da minha irmã e Silvinha cantou uma área de uma Um ópera pedacinho, um trechinho, né? e aquilo ecoou na nossa casa. A gente nunca esqueceu desse. Você lembra disso, Silvia? Aquele corredor era bom. Aliás, não era um corredor, era uma junção ali das Isso, escadas. Então eu exatamente. subia e Isso. o áudio era maravilhoso. Era maravilhoso. Eu falei, nossa, que lugar bom para cantar aqui. E aí eu cantei um Maravilhoso. pedacinho, mas não pede para cantar agora, não, que a minha voz está fria, Tá, tá? não. Não faz Beleza. comigo, não, tá? Eu Porque eu acho que acho, a minha professora de canto tá me ouvindo, então não eu vamos fazer acho isso que eu comigo, né? pedi, eu pedi para você cantar O Mio Bambino Caro, talvez tenha sido. O mio babino caro. Não é isso? Mas depois, numa outra live a gente faz, né? Não, mas eu acho que foi essa música, porque eu amo eu acho que foi Foi. essa música, foi essa. Bom, aí Turelli, querido, saudoso Turelli, te deu a chance em Muchachitas. E foi sucesso, Muchachitas? Eu não lembro. Esse nome. Olha, era uma novela adolescente, né? Então o SBT tinha. A Flávia falando para cantar. É, era uma novela adolescente, eu acredito. As novelas mexicanas naquela época tinham audiência. Maria do Bairro, Maria Mercedes, todas aquelas Sucesso. Marias, aquela a Usurpadora. Então, Carrossel, né? Na verdade, o SBT resolveu investir pesado em novelas por causa do sucesso estrondoso de Carrossel. E Foi, nós começamos a dublar logo depois disso. foi. Então, o SBT estava investindo muito em novelas. E ele colocava as novelas nos horários mais importantes. Então, teve uma audiência, sim. Não foi uma das maiores audiências, mas teve Mas uma teve, audiência. teve. É. Legal, legal. Eu lembro desse nome. Eu lembro bem desse nome. Se bobear, Bom, você já até fez um personagem é, lá, com enfim, né? certeza, com certeza. É. Bom, aí esqueceu da faculdade de desenho industrial. Já estava na Ah, não Herbert. passei, não passei. Eu comecei a dublar sem parar. Aí eu falei, deixa isso encostado. Eu queria fazer uma faculdade, isso é fato. Mas assim, aquilo ficou encostado. Eu comecei a trabalhar muito Uhum, na época, né? E aí eu não tá. pensei nisso até algum tempo depois. Eu ficava cantarolando no pátio da Herbert, porque tinha um maravilhoso amigo chamado Paulo Flores, que adorava fazer som de trompete. E aí Verdade. a gente ficava fazendo, brincando de cantar, de tocar as músicas do Louis Armstrong. E eu cantava também de vez em quando, dava umas pintas lá no pátio da Herbert, o pessoal me achava afinadinha e tal, eu tinha um ouvidinho bom. E aí um dia eu fui fazer um teste para um desenho de stop motion da Disney chamado O Estranho Mundo de Jack. E aí eu fui fazer esse Clássico. teste na Double Sound, na Double Sound. E fiz, aí tinha o teste de voz cantada e o teste de voz falada. Eu fui fazer o teste de voz falada, beleza. Não era uma coisa muito difícil e era lindo o desenho, eu adoro esse desenho. Lindo. Mas quando eu fui fazer o teste de voz cantada, não rolou. Uhum. Porque apesar de ser uma música simples, eu não tinha técnica de respiração. E eu senti isso na hora da emissão, né? É outro tratamento. Então eu fiquei um pouco chateada. E eu sabia, quando eu fiz o teste, eu meio que sabia que não ia passar, porque eles estavam querendo uma outra coisa, mas
O dono do estúdio, que era o Marcelo Coutinho, o diretor, que era acho que é o Garcia Júnior, já estava vendo essa coisa das vozes na Disney, eles me incentivaram a estudar canto, a fazer aula de canto. E aí era a época dos musicais, tipo Anastácia, já tinham vindo sucessos anteriores, né? O Príncipe do Egito, aqueles desenhos cantados, né? A demanda começou a aumentar e como eu era afinada, mas eu não tinha técnica, aí eles falaram, olha, se eu fosse você, eu estudava canto. Aí eu fui Perfeito. começar a fazer aula de canto. E eu peguei uma professora arretada, minha primeira professora de canto, que é a Nádia Daltro, que é uma querida, ela começou a me incentivar muito. E como eu sou muito séria nas coisas que eu faço, eu comecei a estudar para valer, de verdade. E ela falou, olha, você tem que fazer vestibular. Faça vestibular para canto. Aí eu falei, mas por quê? E, enfim, quando eu vi, um ano depois de estudar canto, começar a estudar canto, eu estava na faculdade. Que Eu estava na barato. Unirio fazendo canto. Ah, foi na E Unirio. estudei, foi Que na Unirio, legal, é. que legal. Estudei, peguei aula particular. Quando eu vi, eu estava lá dentro. E aí eu comecei a estudar Que mesmo, barato, que né? barato. Você já estava com Para quanto tempo atender de as dublagem, demandas. Silvia? Já tinha quanto tempo de dublagem? 98, 6 anos. Já estava dublando há 6 anos. Bom, E aí, depois de Muchachitas, vem Piu Piu ou vem Buffy? Eu não lembro essa ordem. Piu Piu. Piu Piu, não é Piu Piu isso? foi 90. Veio Power Rangers, na verdade, Ah, acho que claro. 94, 95, mais ou menos, por Olha, aí. eu fiz um cálculo, eu acho que eu fui o dublador que mais dublou personagens em Power Rangers. Olha aí o Por incrível recorde. que bati o recorde. Não, eu já fiz a Pink Rosa, a Pink Rosa, eu já fiz a Ranger Rosa e tá bom, né? Tá legal. Eu acho que eu fiz uma outra também, mas eu nunca lembro dessa outra. Eu sempre lembro da Ranger Rosa e as pessoas me lembram da Ranger Rosa. Ai, Especialmente os meu Deus. marmanjões, né? Que falam assim: É, você fez parte da minha da infância. minha Eu não. infância. Ela com a minha voz emprestada. Não misture as coisas, né? É, isso a gente escuta E muito. Bom, é o aí crush, né, dos marmanjões. veio Power Ranger, depois veio Piu Piu. E quando é que É. vem Gabriele? Ah, pouco tempo depois, Gabriele, se eu não me engano, 96, 97, mais ou menos na mesma época de Buffy, Bom, explica né? pra galera que não, a nova geração que não sabe quem é Gabriele. Fala aí pra eles quem é. Gabriele é uma personagem adorável de uma série muito divertida chamada Xena, a Princesa Xena, Guerreira, que eu exatamente. dublei com a Sheila Dorfman. A Sheila Dorfman fazia a Xena e eu fazia a Gabriele. E era muito legal. A gente se divertia muito no estúdio. Ainda todo mundo junto no Todo mundo estúdio. junto. E eu tenho, felizmente, eu tenho um registro disso, eu Eu tenho já isso vi, gravado. eu já vi. É. E com todos aqueles bastidores que, como a gente está no meio, a gente conhece, a gente ri dos bastidores, né? Foi muito legal fazer a série. Eu adorava fazer a Renée O'Connor, ela era uma atriz que me ajudava no sentido de ter um humor que é fluido, sabe? E aí eu adorava fazer a série como um todo, acompanhar o crescimento das personagens Você e já, os vo- fãs você já tinha que feito Buff. começavam a. Era na mesma época, Mesma quase. época, não era? Isso mesmo. Era na mesma época. E aí as coisas estavam meio que acontecendo. Era Piu Piu com Looney Tunes sendo redublado, Sim. era Blossom junto, que era mais ou menos a Isso! mesma época, que é um Blossom. personagem também que eu amo e que eu adoraria ter o box dublado daquilo, porque assim, é uma relíquia maravilhosa. Xena, tinham coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, Você né? lembra de um desenho, direção do da Mata, chamada Princesa Tenko? Nossa, eu lembro vagamente. Eu fazia Princesa Tenco, é isso? Ai, Isso. obrigada por me lembrar. Porque às vezes a gente não lembra. E aí acham que é bestice. Ah, mas eu não lembro. Não, mas não lembro mesmo, porque é muita coisa, é muito tempo. Era a Né? direção do Então da eu vi Mata. na direção do da Mata. Princesa Tenko. E Lembrei tantos disso outros agora. desenhos Sim, que eu sim, só sim. lembraria pegando papelzinho. Teve um dia que eu fui arrumar a caixa e eu comecei a viajar, assim. Eu fiz tudo menos arrumar a caixa. Porque eu fiquei olhando as coisas que eu tinha dublado. Eu falei, Que ai, que barato. saudade. Eu lembro em alguns casos até da roupa que eu estava vestindo no dia que eu fui gravar. Eu falei, olha que doideira, né? Nossa, nesse dia eu torci o pé. Ó,
Aquelas Nossa, que coisas. memória. Que Às vezes memória. vem, né? Não lembro o que eu comi hoje no almoço, mas eu lembro de algumas coisas que ficaram marcadas, Olha, assim, naquela eu época. tenho não. Alguém me mandou essa foto. Uma foto, acho que de Ah, 1900, meu Deus do céu, eu tenho medo. 1990, 95 ou 96, sentados ali no pátio da Herbert Ah, Richards. tá, já sei qual é. Ufa. Gente, a Silvia não mudou nada. É a mesma pessoa, Ah, mesma coisa. Impressionante, Silvia. Impressionante, eu tô mais loura, impressionante. né? Mas enfim. Eu sei Nada, qual é essa foto. sabe? Então eu, Tem você, Jorge Lucas, isso. Mário Mário Cardoso, Cardoso. Gutenberg Barros Isso, e Ricardo isso. Schnetzer. E Ricardo Schnetzer. Nossa, eu lembro dessa foto. É Muito bom legal. ter, né? Porque hoje em dia você não tem nada. Tudo tá no celular e se perde. E a É, gente tinha foto que revelava antigamente, né? isso. E a Pô, tem gente foto tinha. com Paulo Flores, Que maravilha. tem foto Deleua. com Drummond, foto física mesmo, aquela que você mostra, E sabe? a gente conversava, né, Silvia? A gente dialogava, a gente trocava ideia, ninguém tinha celular. Então estávamos É, ali no pátio, era um momento ótimo de aprendizado também, porque aprendemos muito com aqueles artistas. Porque, claro, tinha a galera histriônica, né, a galera, as estrelas e tal, o povo mais antipático, mas tinha muita gente legal que, além de grandes mestres, grandes artistas, eram pessoas do bem. Então, a gente estava ali, né, formando ainda também o nosso caráter, nosso lado ator, com aquelas referências todas ali. Isso é mágico. Quem das mulheres foi a primeira grande voz que você falou, meu Deus, eu amo o trabalho dessa mulher, estou vendo ela pela primeira vez. Eu quero me inspirar, ou essa mulher é uma inspiração para mim. Das mulheres, quem eu foi? tenho tantas inspirações femininas, tantas. Primeiro, assim, os filmes que a gente assistia na sessão da tarde, os filmes que naquela época eram mais atuais, tipo um Curtindo a Vida Doidado. Aí Naíra Amorim, aí você já puxa Noviça Rebelde, né? Já começam as referências aí. E O Vento Levou, Fátima Nossa, Mourão, Xirra, né? Que faz, né? Você associava Sumara Luiz, a Gato e o Rato, como eu ficava hipnotizada ouvindo a Sumara falar, assim, era impressionante. eu também. E como ela dublava, eu falei, nossa, parece tão fácil, mas Confesso, não é. confesso que com a Sumara, especificamente, eu ainda tenho esse encanto. Eu converso com a Sumara, a gente se fala e tal. Eu ainda me pego assim, admirando. Gente, eu adoro essa voz. Eu ainda tenho isso É, com a Sumara. aí tem Vera Miranda, que era uma É, voz aveludada, essa lindíssima, das é, mulheres lindíssimas, tipo, é. sabe? Eu lembro a primeira vez que eu vi a Marisa Leal, ela me indicando o caminho do estúdio, porque a Herbert era um labirinto e eu era uma mocinha perdida. No meio daquele pátio eu ficava assim, ih, pra onde eu vou? Aí a Marisa falou, Alice, dobra a esquerda. Eu falei assim, obrigada. Eu falei A com a Marisa Leal. Marisa, meu Deus, Miriam Fischer, todas essas pessoas são referência para mim, Mônica Rossi. Sim, Nossa, tem muitas referências positivas e que eu legal, observo o trabalho delas até que legal, hoje e falo assim, quando eu crescer, quero dublar assim. que legal, que legal. É. Isso é muito bom. Vem cá, tinha os lobos maus também, né? Os lobos da Herbert. E você, toda cocota, toda menina. Você passou algum perrengue na Herbert com aqueles velhos babões? Não, porque eu dava um chega pra lá bonito, né? Eu dava assim, tipo, nem vem. Até hoje. Até Até hoje, o hoje, nego não se engraça comigo. Assim, depois maravilhosa. que eu comecei a remar, que eu fiquei fortinha, eu tava meto a porrada, não quero nem saber, Muito entendeu? bem, Mas na muito época eu bem. era uma mocinha inocente, então, assim, não era tão inocente, porque assim, eu sabia dar meu chega pra lá e não se metiam comigo, não. Porque era Mas uma geração. tem, né? Todo lugar tem essas coisas, né? Tinha. Olha, era uma geração, me lembro, com muito álcool, porque nós tínhamos vários que na hora do almoço voltavam rosados, porque bebiam, enchiam a cara. Então eu me lembro muito dessa. Pois é uma loucura, né? O pessoal vai pensar assim, nossa, dublador era tudo cachaceiro. Mas tinha uma galera que era pinguça mesmo, eu me lembro. Menina, tem uma história engraçadíssima para contar sobre isso. Por exemplo, tinha um dublador maravilhoso chamado Antônio Patinho,
Era a voz do Tio Maravilhoso. Patinhas, entre tantos outros, né? A voz do Sim, Power Ranger lá, o Zord, que liderava os Rangers. isso, Aquela isso. figura holográfica que aparecia, era Maravilhoso. ele. E tantos outros personagens divinos. Acho que é o Mega, Anthony Quinn. eu ia Ele falar dublava o agora. Anthony Quinn também. Mega Então, reservado, Patinho super reservado, mas um puta de um ator, um puta de um adorava dublador. pintura. Então, a gente trocava muita figurinha falando sobre pintura. Inclusive, pintei um quadro para ele. Eu lembro disso, ele adorava a pintura. E todo ano, no final do ano, na época natalina, ele chegava na Herbert com uma garrafinha de frangélico e Oh, nozes para distribuir para os dubladores ali que estavam ali trabalhando. E aí, a mocinha inocente aqui foi provar aquele negócio docinho. Ele levava os copinhos de plástico, ele tinha esse cuidado, ele levava os copinhos de plástico, levava nozes, né, e distribuía. Aí eu fui, pá! Aquilo bateu bonito, porque eu não bebia, bateu rápido, bateu bonito. Eu falei, que gostosinho isso, que doce, quero mais, eu quero mais. puta merda. Enfim, eu comecei a ficar mais vermelha com essa garrafa aqui, Foi né, para seu dublar. primeiro porre da vida foi na Herbert Richards com... Ai, tão inocente, com a bebida natalina do Patinho. E aí todo ano. Aí as pessoas já me sacaneavam, né? Porque já ficavam esperando para ver minha reação quando ele chegava com o copinho. Todo Foi... ano ele fazia isso. A Flavinha botou, foi o começo, foi ali, foi ali. Para de me dedurar. Tô falando que o A dublador é senhora tudo pare de me pinguço. dedurar. A senhora pare de me dedurar, hein? É um bom. E Ah, aí foi isso, mas assim, a galera saía, né, às vezes na hora do almoço para eu me lembro. tornar uma E cachaçinha. dublávamos juntos. Então, quer dizer, o cara ali do teu lado, o bafo vinha e você fala, caramba, era Você um... sentia aquele aroma. Era o frasco de álcool aberto. Isso, porque a gente não pegou a época em que as pessoas fumavam dentro do Fumava. estúdio. Sim. As pessoas fumavam no pátio, a gente via e tal, mas um tempo anterior ao nosso, as pessoas fumavam dentro do estúdio. Imagina a fumaceira, Eu me que não lembro da devia ser. história, uma história clássica da Selma Lopes, que foi ao médico porque estava com uma tosse crônica, e aí fez um raio-x e o cara falou para ela, a senhora tem que parar de fumar urgentemente. Ela, doutora, eu nunca botei um cigarro na minha boca. Ela era fumante passiva. Olha só, é um Exatamente. problema isso, É muito né? doido, Porque né? assim, e aí a gente não chegou a pegar isso, ainda bem, né? Ainda bem. Porque Ainda pô, bem. eu tenho bronquite, eu sofro, assim, ela está controlada por causa dos esportes, mas cigarro é um problema mesmo. E Sim. para voz, né? O profissional da voz fumando Imagina. não combina. Silvinha, aí eu vou tirar você lá da Buffy, da Herbert e tal, e vou levar você para o castelo da Disney ou para um castelo muito alto, com um cabelo enorme, e aí vem Rapunzel na sua vida. Não foi a primeira personagem da Disney, você já tinha feito outras. Eu já tinha feito outras, no Disney on Ice, eu fiz a Bela, mas não era um filme, era um evento em que eu fiz cantando. E tinha uma parte falada também, de Sim, Alice no País das Maravilhas, mas Princesa Disney mesmo, oficial, aquela. Já dublei a Princesa Disney, foi a Rapunzel. foi Foi a a Rapunzel. Rapunzel. Que É, legal. Você tem pensava 10 nisso, anos. tipo, tem 10 anos. Você 10 pensava nisso, anos. tipo, ai caramba, tá faltando alguma coisa na minha carreira como dubladora. Ah, eu adoraria fazer uma Ah, princesa. Passou isso pela tua cabeça ou não? é legal porque é o universo Disney que fica na memória das pessoas, e assim Claro, como eu tive as minhas referências, acho que hoje eu escuto de muita gente que eu sou referência. É legal você ter no seu currículo, mas eu não fico pensando, não. Eu acho que os desafios vêm, as coisas vêm quando tem que vir, e aconteceu a Rapunzel. que legal. Eu estava com obra em casa, então estava precisando de dinheiro. Aí eu fui fazer o teste. Porque é isso, né? As pessoas acham que é glamour, não tem glamour, não. Eu tava com o banheiro todo quebrado, precisando de dinheiro e tal. Eu fiz o teste da Rapunzel, eu falei, eu preciso passar nesse negócio. Primeiro porque eu quero muito fazer. Aí eu fui lá, estudei os contos dos irmãos Grimm, se eu não me engano, foram os que escreveram Rapunzel. Estudei a origem, né, do conto. É bem trágica a versão original. Né? A É. Disney amaciou bastante e tem que Aham. amaciar, porque senão as criancinhas vão ficar traumatizadas. Nossa, Mas assim, eu fui estudar. Eu comecei a me envolver com o projeto. Eu falei, eu quero muito fazer.
Quando eu fui fazer o teste para a canção, eu falei, eu quero muito fazer. Claro, E aí deu a sofrida. é bom lembrar que a música já estava contigo já com força total. Você já tinha o Sim, domínio, então para sim, você já estudar, foi o já estudava. oposto daquele teste lá na Double Sound. Ali você já, Que, opa, que por coincidência, eu dublei, se eu não me engano, em 2010 também, eu não me lembro ao certo se foi 2010 ou 2011, O Estranho Mundo de Jack foi redublado e aí eu fiz a canção, que eu olha não que tinha conseguido maneiro. fazer lá em 98. Mas Rapunzel foi uma expectativa muito grande, porque existia a possibilidade de ser um Star Talent fazendo a Rapunzel. Assim Sim. como foi O fazendo príncipe. pro cara, né, pro Flynn. E aí eu fiquei muito apreensiva, eu falei assim, ai, agora eu tô adorando a personagem, tudo a ver comigo, ela Ah, pinta, ela faz torta, ela faz um monte de coisa. E aí eu queria muito fazer, sabe? E acabou que aconteceu, eu passei no teste e foi maravilhoso fazer, maravilhoso. Aí eu é, dublei Rapunzel e no dia seguinte ao dia em que eu concluí o trabalho, eu fiquei muito gripada. Poeira de nossa, obra, né? claro, claro, Eu claro. fiquei boazinha, dublei o filme completamente com saúde. No dia seguinte eu caí gripada, Que para loucura. você ver. E o filme foi um sucesso, as músicas são incríveis, a história é maravilhosa. Com toda a crítica que fazem ao trabalho do Luciano Huck, o filme enfim, na minha opinião, o teu trabalho é tão forte, é tão lindo, que a gente vê você, né? Isso é muito legal. Que o trabalho do Luciano Huck não me incomoda de verdade. Poderia ter sido uma outra pessoa? Acredito que sim, mas o desenho está muito além disso. O desenho é muito legal. E as músicas são incríveis, Silvia. Que As músicas são lindas e para nossa lindas. sorte, existe uma continuação, que é uma série chamada Enrolados Outra Vez. Isso aí, Que eu não isso sei se aí. já estreou no Disney Plus, eu não sei como Eu é que não tá sei. isso. Mas a gente já está na quarta temporada. Então, É, assim, é uma série muito legal, todas as músicas são lindas. E o Rafael Rossato faz brilhantemente o José isso. Bezerra, né? Exatamente. Cantando e falando. Voz falada e cantada. E Então, assim, cantada. Que é o legal. lado bom da história, né? Silvinha, qual das personagens, das atrizes que você dublou, que você gosta muito, gostou muito de fazer, mas que quase não é lembrado pelo público e você considera assim uma das atrizes que você mais gosta de dublar? Tem um trabalho assim que Ai, assim, eu não consigo lembrar com essa coisa que você está descrevendo, que as pessoas quase não lembram, eu não consigo e olha que você é super lembrar. organizada. E olha que você é Eu super sou, eu organizada. sou bem organizada, mas assim, eu acho que todo mundo lembra de coisas bem marcantes que eu fiz, né, ao longo desse tempo. Algumas pessoas lembram de coisas que eu nem me liguei tanto assim. Você lembra Mas da lembra da série que você fez comigo lá na Drymark? qual série? É, Ah, Brothers and Sisters. maravilhosa, Adorava, maravilhosa. Aquele adorava personagem era incrível, fazer. incrível, A série era incrível. muito boa e eu gostava de dublar ela. Aquela Gostava. atriz, Rachel Griffiths, o nome dela. que legal. É, a gente fez essa série, eu tinha feito um longa também com essa atriz, Sim, e eu me diverti muito fazendo. Nossa, foi um trabalho era bem legal. lindo. Lindo, É. trabalho incrível. Bom, se você pudesse, Silvinha, hoje, resgatar aquele pátio da Herbert Richards, mais florido e com aquela vegetação típica, não como está agora, até porque agora nem existe mais, agora já acabou Tinha mesmo. um pé de jasmim manga, você lembra? Exatamente, Um exatamente, eu pé de lembro. jasmim manga. E aí de noite ficava aquele perfume, Lindo, lindo e porque a flor só cheiroso. exalava à noite. Eu lembro Exatamente. disso. Se você pudesse resgatar três dubladores homens e três dubladoras mulheres que já se foram para bater um papo de 1 hora e botar a fofoca em dia ali, naquele pátio, com aquela vegetação. Podia ser até à noite para ter aquele cheirinho de jasmim gostoso.
para bater um papo? Quem você Ah, traria para bater um papo de uma ai, hora? gente, pois é. Uma hora só, não pode ser mais, não. Vamos negociar Tá, com os anjos. vamos botar então É cinco porque é muito horas. assunto. É muito assunto. É tanta coisa que eu queria ter perguntado e não consegui porque não deu tempo. Sim, Ó, Paulo Flores, querido. homens, né? Paulo Flores, Newton da Mata e Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, um gentleman, meu Deus do céu, um Paulo lorde. Pinheiro que pegou na minha mão quando eu comecei a dublar. Ele me pegava pela mão e me levava nos estúdios. Ele comprou um bolinho de aniversário para mim. Eu já Querido, estava dublando, eu tinha começado a dublar. Ele comprou um bolinho de aniversário. Eu achei aquilo tão lindo. Meio querido, querido. paizinho, sabe? E ele me deu uns álbuns de fotos de revistas antigas dos anos 30 e Que contava as barato. histórias de Hollywood. Ele Então, amava, assim, ele amava tudo eu de amava Hollywood. escutar, eu adoro ouvir histórias antigas. Então Aham, eu chamaria esses três para conversar. E o Paulo Flores fazer um bom som com ele hoje em dia, que já dá para cantar maravilhoso. melhorzinho, né? E mulheres, Mulheres, Nelly Amaral, querida. que eu convivi muito pouco, assim, eu tenho uma memória dela, que voz preciosa, que atriz maravilhosa. Cláudia Martins. Claudinha, Conversei querida. muito com a Cláudia Martins no Pátio da Herbert, a gente falava de dança, ela era bailarina, ela tinha Sim, toda uma coisa. E Sônia Ferreira, pela história. Eu não tive chance de conversar muito com ela também, mas ela tinha certamente histórias maravilhosas da época, não só do rádio, como do início da TV. E eu sim. adoraria escutar essas histórias. Eu me lembro que Sônia trabalhou no Shake de HD. Sim, acho que foi a primeira novela da Globo, se eu não me engano. É, Ela tinha muita história para contar, muita história verdade. boa. Que É. E uma maravilha. pena, eu era muito novinha e o ritmo do estúdio não se compara ao de hoje, mas assim, já era um ritmo acelerado. As pessoas saíam de lá, iam para outros lugares, Com enfim, certeza, não deu com certeza, tempo. com certeza. Bom, falamos de Gabriele, falamos de Piu Piu, falamos de Power Ranger, falamos de Buffy, falamos de Muchachita, falamos de Rapunzel. Quem mais que eu esqueci, Silvinha? Nos grandes filmes, lembra mais aí. Um negócio que passa toda hora, que todo mundo. Às vezes eu brinco e falo assim, nem eu aguento mais me escutar nisso, porque passa toda hora, que é o Homem-Aranha, né? Aquela versão clássica do Claro! trio dos filmes, Exatamente. né? Com Como é o nome da. Kirsten, Kirsten Dunst, que fez a Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane, É. claro, claro. Um outro Verdade. filme que passa muito, que passou muito, eu acho que ainda passa, é O Amor é Cego, com a Gwyneth Paltrow. As Maravilhoso. pessoas sempre lembram. E um que eu fiz a voz cantada, não dublei, foi o Encantada. Sim, Ah, ah, ah. E todo mundo lembra, né, das que legal. músicas e tal, Que foi bem legal. legal. Ó, Isso estão passa toda falando hora. Zelda, Fênix Negra, Lois Fênix Lane. Negra do filme, do desenho, né? O X-Men antigão, aquele X-Men da Fox antigo. Sim. Zelda do... Ai, meu Deus, deu branco. Sabrina. Sabrina. É, Sabrina. é. Ah, a tia, né? Que é a tia da Sabrina. A tia Zelda, que eu boto Isso, a voz lá no pé. maravilhosa. Adoro, adoro. Eu tô para te falar isso há um tempão. Eu adoro, eu adoro. Um trabalho que eu fiz recentemente, que foi bem legal, que você dublou também, uma série séria, né? Uma série séria, chamada Reinado, né? Como é que foi em português? Não, The Crown, e Reinado foi a rainha, é muita rainha, Ah, The aquela bem Crown. besta, né? Dublei muita rainha. Claro, claro. Você O faz Reinado eu a. fiz a rainha Mary e o The Crown eu fiz a rainha Elizabeth II. Silvinha, olha, vai bater aqui porque nós fomos pontuais, já vai bater. Você topa, de repente, fazer mais meia horinha, não precisa mais uma hora completa, não, mas meia horinha de live para a gente terminar o papo? Quer? Eu não sei que horas Já são agora, não vai dar sei. 10 horas, vai dar 10 horas. Eu posso ficar mais 15 minutos, pode Então, ser? pode ser que a gente termina, É, só para a gente não acabar assim, porque eu odeio essa coisa. Então, a gente volta é, mais. é. Vamos tomar uma aguinha de 5 minutos e a gente volta mais 15 para terminar, tá? Porque aí eu vou abrir pergunta para o pessoal também, as perguntas. Até já. Tá. Até já. Beijo. Valeu. Beijo. Até já, pessoal. Eu volto já já. Voltamos.